E a essência do Senhor está nesse lugar, nessa noite. Quase podem dar um glória a Deus. Essa é a minha glória. Agora a glória do Senhor, que ainda recebe toda a honra e toda a glória do mundo, do universo. Deem glórias a Deus. Assim.
pastoral espiritual, não importa, mas que você confesse a Deus nesse momento, aleluia. Para que possamos honrar-te com louvor, com adoração merecida e digna. Por isso, toma, Senhor, os nossos erros e pecados, as nossas tentações que às vezes acabam se sucumbindo nas nossas atitudes. Toma nossas vidas nesse momento e olha para nós com teu coração. A tua misericórdia recai sobre a tua igreja nessa noite. Derrama sobre nós o teu poder e a unção. Verifica-nos como tu verificaste aquele terreno cheio de ossos secos que teu servo profetizou e nos ressuscitado para a honra e glória do teu nome. Ressuscita-nos nessa noite, Deus. Verifica-nos de acordo com a tua vontade. Eu nos peço em nome de Jesus. Quem não está de pé se coloca? Lemos a palavra do Senhor, Salmo 139. Você tem a tua Bíblia aberta, senão pode acompanhar pelo lado dos todos. Salmo de número 139. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém? Espero que a gente está procurando a Bíblia com ordem. Eu amo muito esse texto. Porque ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me cobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto me formaram, entretecido nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastasse de mim os assassinos. Eles falam de ti com malícia e vão os teus adversários se rebelam contra ti. Acaso não odeias que te odeiam, Senhor? Não detestes que se voltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável e considero os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Livra-me, Senhor, dos maus e protege-me dos teus. Amém.
Amados irmãos, eu fui criado por Deus. Meus pais me fizeram, mas eu fui criado por Deus. Foi Ele que juntou as células e me deu a vida. E a vida foi tomando forma. E Ele foi dando formas de mão, de pé, de cabeça, de olhos, de nariz, de boca. E eu fui crescendo, a chegar ao ponto a conhecer a luz dessa terra, conhecer esse mundo. E ao conhecer esse mundo, o Senhor me fez crescer em estatura e em conhecimento para que eu pudesse falar do seu amor e do seu evangelho. Ele profetizou todas as coisas na minha vida. Eu posso dizer que 90% delas se cumpriram. Ainda falta alguma coisa se cumprir, porque o meu tempo ainda não terminou. E enquanto isso durar, eu estarei anunciando pelo Evangelho. Não dependendo de estrutura, né? Às vezes a gente tem que estar dentro do templo, às vezes tem que estar vinculado à igreja, precisa estar em algum lugar. Eu digo para você, você não precisa de nada disso para falar do amor de Jesus. Faça uma viagem e alguém está ao seu lado, ou uma viagem no Uber, um motorista, um vizinho. Deus te dá 900 milhões de pessoas durante um mês, ou um pouco mais, para você ter a oportunidade de falar o que Jesus faz. Não perca nenhuma delas, porque nós estamos aqui, estamos pelo Senhor. Nós queremos fazer pelo Senhor. O Senhor nos chamou, nos comissionou e nos deu a autoridade de poder levar a palavra do Senhor. Esse Deus está nesse lugar, o Santo Espírito do Senhor já preenche todo esse espaço. Ele é merecedor de honra e glória. Eu vou honrá-lo, eu vou glorificá-lo, eu vou adorá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, esteja louvando, esteja adorando, mas faça com vontade, com disposição, com garra, porque só Ele é Senhor merecedor. E hoje, amados irmãos, é dia de fazermos esse louvor em forma de oração. Oração de livramento, porque o Senhor diz nessa noite que por mais que esteja difícil, por mais que o inimigo se levante contra as nossas vidas, sempre haverá escape. Ele está com as suas mãos sempre levantadas para nos socorrer. E nós precisamos sair desses laços
declare que Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aleluia. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Mas só tem
Glória ao seu nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus pelo nosso dia, pela nossa oferta, com as nossas doações de alimentos, seja da forma como for, se for lá. Venha ao altar do Senhor trazer a sua oferta nessa noite e que Deus possa te abençoar poderosamente. E que não nos falte fé, ainda que seja como um grão de mostarda, para crermos que esse nosso Deus está aqui, ó, no nosso meio. Precisamos ir em frente. Por isso, Pai, que essas ofertas e dízimos, Senhor, sejam voltadas para a missão na tua casa, Senhor. E que aqueles que administram assim o façam, Senhor, de maneira tal, Senhor, que possamos estar de acordo com a tua vontade, cumprindo a tua palavra em nossos corações. Quero colocar em tuas santas mãos teu servo, o pastor Alexandre, que vai estar trazendo a tua palavra, Senhor, seja com teu filho, Pai, usa ele da maneira como tu queres. Que ele seja apenas um canal, Senhor, porque do alto tu has de derramar uma grande quantidade de águas vindo como uma cachoeira sobre o teu filho, para que nós possamos ser alimentados pela tua palavra. Venha ser com teu servo nessa noite e nos abençoa rica e poderosamente. É algo que nós pedimos no sangue poderoso, no sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amém, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. A igreja nem esperou pedir para sentar, né? A igreja está cansada hoje.
Podemos aceitar em nome de Jesus. Quero convidar as crianças para nós estarmos orando pela vida delas, amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus comigo nessa noite. Vamos estar compartilhando alguns textos. O texto básico que nós vamos usar hoje é o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Bem, mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura. Todos acharam? Amém? Pode ficar sentados, senhor. Pode ficar sentado, amém? Vamos fazer essa leitura. Versículo 24 do capítulo 16 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém? Louvado seja Deus. Quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Amados irmãos, estava estudando essa mensagem para compartilhar com a amada igreja, e eu fiquei pensando que não existe nenhuma possibilidade de nós seguirmos a Cristo, vivermos em Cristo, sem olhar para a cruz, ou sem viver com essa cruz, mesmo que ela esteja pesada, ou mesmo que ela, que para alguns talvez esteja leve, essa cruz permanecerá conosco. O versículo 24, quando a palavra de Deus diz que então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que eu vejo nesse texto, nessa palavra, nesse versículo que nós acabamos de ler, é que Jesus está dizendo aos seus discípulos: só existe uma maneira de caminhar após mim ou comigo, é carregando a sua cruz. Ou seja, Jesus estava mostrando para ele, apontando para eles que Jesus também carregaria a sua cruz. Mas o interessante é que quando Jesus faz esse convite, Jesus não obriga os discípulos. Em nenhum momento aqui nós estamos vendo Jesus chamando os discípulos a segui-lo. Em nenhum momento você está vendo Jesus aqui dizendo para ele: olha, vocês têm que me seguir. Não, Jesus faz um convite. E Jesus está fazendo um convite para nós nessa noite. E lembre-se, eles já eram discípulos, ok? Então isso é para nós, nos dias de hoje. É como se Jesus dirigisse a nós e dissesse para nós: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ou seja, siga-me. É só isso. Parece fácil, parece fácil, mas quem está com a sua cruz pesada sabe que não é tão fácil assim, porque seguir a cruz implica em renúncia, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos conceitos, renunciar ao nosso eu, renunciar a tudo aquilo que parece ser bom para a gente. É ruim demais, irmãos, porque vai de encontro àquilo que nós realmente no nosso interior quer. Porque na verdade o que nós queremos é desfrutar sim do bom e do melhor, mas quando a cruz está pesada, verdadeiramente Deus nos mostra que para nós adquirirmos o melhor é necessário nós estarmos prontos para carregar essa cruz, mesmo que ela esteja pesada. Ou seja, a cruz, ela só começa a ficar leve à medida em que nós atendemos o
convite do Mestre, atendemos o convite do Messias para segui-lo, sem nenhum obstáculo. Ou seja, é entender que eu estou disposto a carregar a cruz, mesmo que eu tenha que deixar as minhas vontades de lado. E isso implica, já falei, em renunciar tudo aquilo que para a gente às vezes aparece ser bom, mas para Deus não é bom. E Ele não obriga a gente a fazer isso. Ele só pergunta: vocês querem me seguir? Não diga para a pessoa que está ao seu lado aí, como se Jesus estivesse fazendo a pergunta para você: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Esse é um dos critérios que nós temos que fazer para seguir esse Cristo, que tem preparado para nós algo que vai muito mais além daquilo que pensamos, daquilo que buscamos para realizar os nossos ideais, que é a salvação. A salvação é algo imerecido, ou seja, nós não merecemos, mas Ele vem gratuitamente. Mas para alcançarmos é necessário nós pagarmos um preço, e muitas vezes é o preço de cruz. O convite que Jesus está dizendo para ele: olha, você tem que vir, vai me acompanhar, sim, carrega a sua cruz, mas o convite é: vocês vão morrer por minha causa. Irmãos, vocês já imaginaram se nos dias atuais Jesus literalmente aparecesse um sonho, uma visão, e dissesse para nós essas coisas que Ele falou aos seus discípulos, e falasse isso para nós nos dias de hoje? Como é que nós nos comportaríamos? De saber que nós vamos seguir o Mestre, que nós vamos carregar a cruz dele, que vamos abrir mão das suas vontades, mas lá na frente, após ele, nós vamos também sofrer as mesmas consequências que ele sofreu. Será que nós teríamos mesmo coragem de assumir esse compromisso, de aceitar esse compromisso, de carregar a sua cruz, quando na verdade todos nós sabemos que a sua cruz aponta para o vertical, ou seja, da terra para os céus, mas o horizontal nos mostra um mundo repleto de pessoas necessitadas de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem que liberta e que impulsiona eles também a carregarem a cruz para adquirir a salvação eterna. E a salvação eterna que Deus estava querendo dar para ele era algo esplendoroso, era algo maravilhoso para a vida deles, era algo que Jesus estava preparando ele, que ia ser muito melhor do que tudo aquilo que eles estavam pensando em conquistar. Alguns eram pescadores, outros trabalhavam na coleteria, outros trabalhavam com pescarias, com uma série de coisas. Abriram mão de tudo para carregar a cruz, e mesmo sabendo que iria morrer. É complicado, porque nos dias que nos antecedeu a esse texto, eu fico imaginando: peraí, mas como é que esses caras iam, logo no texto do versículo 26, no versículo 25, quando diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. A quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Ou seja, no versículo 26 ele diz: o que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ponto de interrogação. E eu fico imaginando, olha a conversa que Jesus estava tendo com os discípulos naquele momento. Se fosse nos dias atuais, nós iríamos imaginar uma série de coisas. Eu quero refletir com você. Como, por exemplo, hoje, o dinheiro, as finanças, influencia muito na vida do ser humano. A gente sabe que muitas pessoas, quando conquistam algumas riquezas, não precisa nem conquistar muito, basta conquistar o suficiente para morar, quem sabe, numa Beira Sol, frente à praia de Copacabana, em tantos outros lugares de posse, lugares bonitos, que as pessoas automaticamente já largam seus amigos do passado, já parte para lá e já quer viver uma vida nova, e Deus vai ficando meio que de lado. Se a gente parar para analisar, pessoas que largam o Evangelho pelas riquezas, por status, por querer ganhar o mundo inteiro, alguns sonham com isso de verdade. A gente tem algumas histórias de homens, de mulheres, como alguns homens que no passado
conquistaram o mundo inteiro. Ou seja, fez pessoas ovacionadas como Ayrton Senna. Quem lembra de Ayrton Senna? Quando éramos mais jovens, dia de domingo, irmãos, alguns irmãos até faltavam os cultos de domingo, porque ficavam na frente das suas TV de 14 polegadas, muitas vezes até em preto e branco, vendo os carrinhos passar a 300 e pouco por hora, e achava que no máximo, quando a Ayrton Senna ganhava, levantava aquela bandeira do Brasil, mostrando para toda a nação, ou seja, ele estava ganhando o mundo inteiro. Mas será que ele estava preocupado com a sua alma? Quantos cantores famosos largaram igrejas, largaram o evangelho, largaram uma vida de humildade e simplicidade, mas de amor na presença do Senhor, ou seja, as suas cruzes não estavam nem tão pesadas assim, mas eles largaram porque queriam ganhar o mundo. Quem lembra de Mamonas Assassinos? Jovens que se juntaram, fizeram músicas, levaram o mundo inteiro, ganharam o mundo inteiro, estavam famosos, comprando carro, motos, uma série de outras coisas. Alguns naquela turma ali era até afastado do Evangelho de Cristo. O que eles fizeram? Largaram Cristo e foram viver para ganhar o mundo. E ao ganhar o mundo, o avião perdeu-se a rota, bateu na ribanceira, todos aqueles jovens morreram subitamente. Toda aquela riqueza que eles haviam conquistado em tão pouco tempo, tão passageiro, ficou só na história. Assim, era que Deus estava dizendo para eles, embora não tivesse essas possibilidades, mas Jesus estava dizendo para ele: olha, não adianta vocês quererem ganhar o mundo, porque o que eu tenho para vocês é muito melhor. E quantos que aqui não estão, ou que estão nos ouvindo, sonham em conquistar o mundo? Quando a gente olha para a TV e ver algumas pessoas ganhando reality show, ficando rico de uma hora para outra, e às vezes a gente chega em casa muito mal, a gente tem o dinheiro para pagar a conta de luz, às vezes a gente muito mal tem o dinheiro para pagar a conta do gás, a gente fica em parafuso, entra em crise, mas quando a gente chega na igreja, a gente não chega com a nossa cruz cortada, porque ela pode estar pesada, mas eu chego com ela, e aqui eu sou o quê? Abastecido espiritualmente, a ponto de eu me fortalecer e entender que a minha cruz ela é pesada. Mas Deus me diz que Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar. E aí sabe o que acontece? Ao chegar em casa, Deus faz um mover tremendo, Deus faz um milagre, e algo acontecer, e no dia seguinte tu está pagando a conta de luz. No dia seguinte você está pagando a conta de água, a conta do telefone, você fica, opa, esse mês eu já passei. Passa o mês seguinte, vem outro mês, e de novo a mesma luta, a mesma dificuldade. Ou seja, você está sempre sendo tentado a querer ganhar o mundo. Mas Jesus está dizendo: ei, para com esses pensamentos, porque Jesus conhecia os pensamentos dele. Assim como Jesus conhece os nossos pensamentos. Alguns jovens sonham: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero conquistar isso. Isso não é ruim, irmãos. Isso não é ruim. O problema é quando nós fazemos isso para a nossa glória própria. É quando nós fazemos isso para o nosso, com as nossas próprias forças, não colocando Deus em primeiro lugar. Eu me lembro de uma ocasião, na igreja ao qual estava inserido, o pastor contando o testemunho de um jovem que estudou muito tempo e pediu para que a igreja orasse junto com ele, que ele queria passar no concurso público. E aí a igreja se colocou à disposição, com esfera de oração, o pastor sempre chamava ele: vamos orar, não só por ele, mas como para os jovens que estavam estudando para concurso público. E aquele jovem, numa ocasião de empolgação, ele disse: olha, quando eu ficar lá no período de internato, que eu sair todo aquele meu recurso, eu vou depositar no altar do Senhor, porque Deus me honrou, Deus ouviu as orações dos irmãos, ou seja, eu vou honrar a igreja do Senhor, amém? Louvado seja Deus, a igreja clamando, a igreja orando, e a igreja entregando nas mãos do Senhor, até que o dia ele passou. Até ele passar foi uma maravilha, pastor Alberto, porque ele chegava lá, dava um testemunho: irmãos, eu passei, graças às orações dos irmãos, beleza, até aí tudo bem. O irmão ficou no período de internato. Quando ele chegou com o primeiro salário que ele recebeu, ele esqueceu.
esqueceu de honrar o compromisso que ele fez. O que ele fez? Pegou aquele recurso todo, ou seja, mexeu com a cabeça dele, mexeu com o ego dele. O que ele fez? Ele deixou de honrar a Deus e comprou um automóvel. E aquele carro virou o Deus dele. Ninguém nem podia entrar. Se entrasse, ele pedia para limpar os pés no tapete. Se embora, até que um dia ele reconheceu que ele estava errado e voltou para carregar a sua cruz como verdadeiramente deveria ser carregado. Deus ainda é aquele que nos dá a oportunidade, é aquele que nos dá ainda a oportunidade de rever os nossos conceitos, de rever os nossos pensamentos, para voltar, sim, não pegar a nossa cruz e largar de maneira tal que faz com que a gente acabe se afastando dos caminhos do Senhor, dos preceitos do Senhor e querendo ganhar o mundo, irmãos. E em todo o tempo a gente está com esses pensamentos de querer ganhar o mundo. No versículo de número 27, a continuação ainda do versículo 26, porque dera a pessoa em troca de sua alma, no 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o quê? Conforme as suas obras. Ou seja, a igreja do Senhor, aqueles que verdadeiramente entenderam o chamado e carregam a sua cruz para agradar a Deus, à medida em que ele se larga as obras de Deus para viver em busca de ganhar a sua alma, vocês acham que ele tem algo realmente para receber de Deus quando o Senhor vir com certeza buscar a sua igreja e vir em grande glória? É evidente que não. Nos versículos anteriores, eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo. Quando ele senta com os seus discípulos no Sermão do Monte, ele nos dá alguns atributos para fazer parte da nossa caminhada de fé, para fazer parte da nossa cruz. Uma vez que nós olhamos para esse texto que está no capítulo 5, mesmo livro de Mateus, quando Jesus, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E ele diz assim no versículo de número 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. O versículo de número 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, se a sua cruz está pesada, se a nossa cruz está pesada, faça uma reavaliação da sua vida com Cristo, faça uma reavaliação e perceba se esses atributos fazem parte da tua caminhada, ou se você não entrou no erro de querer ganhar o mundo inteiro e perder a essência de ver a glória de Deus no futuro bem próximo, porque esse texto está dizendo, está nos mostrando, nos apontando uma segunda vinda do nosso Cristo, e nessa vinda será para buscar a sua igreja. Versículo de número 5: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm perdido a essência da mansidão. Pessoas têm discutido em todo o tempo por coisas tão banais, por coisas que não levam a nada. Ou seja, correndo o risco de perder a sua salvação por um ato insano, um ato sem pensar. Versículo de número 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, Deus está nos dando a essência de nos mostrar que sim, temos que ter sede de justiça quando nós olharmos para alguém sendo injustiçado, ou seja, não só com atitudes, mas com orações e de alguma forma fazer algo para auxiliá-los. Versículo de número 7: bem-aventurados
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ou seja, mais pastor. O Senhor está olhando o texto, lendo o texto, fazendo eu ler pela 10ª vez. Amém, irmão? Pois Jesus fez questão de falar desses versículos, dessas palavras aos seus discípulos, para despertar um entendimento a eles, porque eles já conheciam, irmãos, mas não havia colocado ainda em prática. A diferença está, não adianta nós só conhecermos os textos bíblicos, não adianta nós conhecermos os versículos bíblicos, quando nós somos tentados, quando nós passamos por certas ocasiões, nós não colocamos em prática. Ou seja, seja sempre misericordioso, seja com quem for. Versículo de número 8: bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, Deus está nos dando a essência, a palavra, para nós estarmos preparados para a sua vida. Temos que estar com o nosso coração limpo, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Ou seja, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós temos que nos afastar para viver em santidade, para viver com o coração limpo. Versículo de número 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma vez eu estou me lembrando aqui que eu já conversei, já preguei isso aqui para os irmãos em algumas ocasiões, quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos, e toda aquela multidão, ele estava dizendo assim: ó, vai haver momentos que vocês vão ter problemas um com o outro, mas vocês têm que ser passivos, ou seja, têm que ser tranquilos, pacificadores, mesmo que nós não estejamos no problema, mas sejamos aqueles que tragam a pacificação, para não haver briga, para não haver discórdia. Quantas brigas e mortes são evitadas porque pessoas se sentiram de Deus, de se meter, de intrometer, de orar, de apaziguar, de afastar. Olha, não deve para esse lado, vamos orar, vamos caminhar junto, calma, não é assim. Ou seja, acaba evitando muitas coisas ruins que pode acontecer no futuro. Versículo de número 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E interessante que Jesus está ensinando isso aos discípulos, muito antes de chamá-los para pegarem a sua cruz e vir após ele, e negar-se a si mesmo. Mais uma vez, Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. O seu eu não faz parte mais da sua vida. Vocês têm que se guiar naquilo que eu estou ensinando a vocês. Versículo de número 12: alegre-se e exulte, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos e àqueles que viriam após ele? Que eles seriam perseguidos, que eles iriam passar por um processo assim como os profetas também passaram, perseguições, humilhações, mortes. Jesus está dizendo: olha, eu também vou passar por isso, mas com certeza, ao passar por isso, algo melhor lá na frente tem guardado para vocês, e eu não vou esquecer de vocês. Lembra no domingo passado que eu falei a respeito da aliança que Jonatas havia feito com Davi? Ou seja, Deus aqui está dando as coordenadas para nós. Se nós olharmos para esse texto, fizermos tudo que aqui está, a tendência é nós estarmos preparados com o nosso coração limpo para receber o nosso Mestre, para receber o nosso Messias. Versículo de número 13, ele diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que ele está dizendo? Que a única maneira dessa terra ser salgada é por intermédio de nós. Uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, uma vez que nós colocamos em prática a palavra de Deus, a tendência é, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos ser o sal que vai dar o bom tempero. Você já comeu um arroz sem sal? Você já comeu um feijão sem sal? Mesmo que
você não possa. Você não consegue, porque fica ruim demais, irmão. Então Jesus está dando as dicas, mostrando, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, ou seja, não tem como. É como se nós estivéssemos no alto do monte, as pessoas passassem ao redor, não tem como não ver que você está ali. Então nós cristãos, nós homens e mulheres de Deus, ao ter esses atributos aflorando na nossa pele, no nosso rosto, não tem como nós nos esconder. Qualquer lugar que estejamos, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: ali vai um homem que ilumina, ali vai uma mulher que ilumina, ali vai alguém que aonde ele está, ele é o sabor do momento. As pessoas têm que ter prazer de estar do seu lado. O grupo de amigos tem que ter prazer ao estar do seu lado. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja no ambiente da sua casa, com os vizinhos, eles têm que ter na essência e saber que você é a luz que ilumina aquele lugar. Ou seja, quando você chega a diferenciar, as pessoas já olham: opa, vem o crente aí, vamos parar o assunto aí que a gente estava falando, aquele assunto que não podia, eles vão mudar, o crente chegou, o irmão chegou, a irmã chegou. É assim, tem que ser assim, é diferenciado, é o preço que nós pagamos para carregar a cruz. Ela às vezes só se torna pesada, irmãos, porque nós ainda não entendemos o convite que Jesus está nos fazendo e que Ele fez nessa noite, amém? Aí Ele diz, no versículo 15: nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. É aquilo que eu acabei de falar aqui agora. Versículo 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aí, voltando um pouquinho para o texto que nós acabamos de ler, quando ele diz no versículo 28, em verdade lhes digo, que nos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Vocês conseguiram entender esse versículo? Versículo 28. Sabe o que ele está querendo dizer? É da experiência que justamente alguns dos seus discípulos teriam no capítulo 17, quando fala da transfiguração de Jesus. Lembra desse texto? Vamos acompanhar comigo a leitura? Pense no livro de Mateus, capítulo 17. Aleluia. Louvado seja Deus. Que diz a palavra de Deus? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Ou seja, quantos discípulos eram que Jesus pregava o Evangelho, que ensinava? Eram 12. Somente 3. Jesus chamou-os à parte, vamos continuar lendo o texto, e os levou em particular ao alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Por que será que Jesus escolheu 3 no meio dele? Porque Jesus conhecia o coração. Eu posso conjecturar, não posso afirmar, mas provavelmente Jesus entendeu que tudo aquilo, pastor Alberto, que ele havia ensinado, tudo aquilo que Jesus estava ensinando a eles, eles estavam colocando em prática. Aí está a diferença, que alguns momentos, seja na igreja, seja na congregação dos santos, somos nós, alguns conseguem se destacar, porque alguns entendem que a cruz pode estar pesada, mas eu não posso blasfemar contra Deus. Eu não posso questionar a Deus pelo que eu estou passando. Eu vou glorificar a Deus, eu vou exaltar a Deus, seja no momento bom, no momento ruim, não importa.
eu estou carregando ela. Por mais que alguém me ajude, mas eu tenho que carregar ela. E na minha cruz, eu abro mão das minhas vontades. Eu abro mão dos meus princípios para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, esses 3 versículos chamam a atenção de Jesus. Aí, o que me chama a atenção é que Jesus chama a parte, diz: vem comigo. Claro que o texto aqui, né, e algumas Bíblias colocam diferente, mas olha a experiência que Deus vai permitir que eles tenham. Deus levou em particular a um alto monte. Ele sabia que Jesus, todas as vezes que se colocava para orar, era sempre como? Sozinho. Lembra disso? Ele sempre se retirava para ter o seu momento de intimidade. Quando Jesus chama eles para ir ao monte, eles vão: peraí, por que Jesus está me chamando? Porque Jesus queria mostrar para eles algo que iria mudar os seus conceitos, para afirmar mais o propósito que ele tinha para com eles. Então, Jesus chama eles para o monte, versículo 2: e Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com Jesus. Imagina a cara dos discípulos, irmão. Eles ouviram falar de Moisés. Na visão dele, quem era Moisés? Moisés era o cara, irmão. Em alguns momentos, eles até colocavam Moisés mais do que Jesus. Em alguns momentos, botavam Elias mais do que Jesus, porque eles tinham seus conflitos de ideia. Eles estavam começando a ter as experiências com Jesus, eles estavam aprendendo com Jesus. Mas quando eles olham e vê a maneira, o cenário, como estava acontecendo, eles ficaram como? Vamos lá na palavra. O seu rosto resplandecia como o sol. Eles não tinham visto ainda Jesus fazer esse tal coisa. Mas lá atrás, diz a Bíblia, que quem era que descia do monte com o seu rosto reluzente? Moisés, não era Moisés? E eles sabiam disso. Todos eles conheciam essa escritura. Todos eles conheciam. Aí ele diz: o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aí Deus, na sua sabedoria, além de permitir que o seu rosto ficasse iluminado, Jesus fez as suas vestes ficarem brancas e acesas. Eles ficaram como? Não é possível. Eu não estou vendo isso. Mas eles estavam vendo. E eis que lhes, versículo 3, e apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. E então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estamos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ponto final. Era uma ideia deles. Era um pensamento deles. Aí Jesus falava ainda: quando uma nuvem, versículo 6, luminosa os envolveu. Como se não bastasse ele ver a glória do Deus Pai no rosto de Jesus, além de eles verem as suas vestes, o que mais eles viram? Uma glória de Deus envolvendo eles. Amém? Você já imaginou? Você já imaginou viver essa experiência? Já imaginaram viver esse momento, irmãos? Existem pessoas vivendo isso. Por que estão vivendo isso? Porque estão colocando em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Tem atingido o coração de Deus com as suas atitudes, com as suas maneiras de ser, com o seu comportamento de ser, como disse lá no sermão da montanha. E isso mexe, move o coração de Deus. Ou seja, estamos um passo de encontrar com o Mestre, um passo de Jesus voltar e buscar a sua igreja. Os sinais estão nítidos. Mas para isso eu preciso carregar a minha cruz e não abandoná-la para buscar os meus próprios interesses. Aí ele diz: vindo, e eis que vindo da nuvem uma
Escute o que ele diz. Quem é que teve essa experiência de ouvir essa palavra? Lembra de João Batista quando batizou Jesus? As pessoas ouviram. Lembra quando Jesus foi crucificado? Os céus tremeram, o chão tremeram. As pessoas estavam lá ouvindo. Mas Pedro não ouviu. Por quê? Porque Pedro tinha fugido, né? Fugido. Aí, sabe o que acontece? Nesse momento, Deus está falando para eles: ouça o que o meu filho tem falado. Qual é o grande problema disso? O problema disso é que nós fazemos menção a essa época aqui como se eles estivessem ouvindo a Jesus, embora estivessem ouvindo, mas na mente deles eles ainda tinham muito calcificado a visão de Moisés, pelo que Moisés fez, a visão de Elias, embora Moisés representasse a lei e Elias os profetas. Deus, na sua essência e magnitude, Deus conhecia o coração deles. O que Deus faz? Deus faz tudo aquilo para mostrar para eles quem era Jesus literalmente e o que eles estavam sendo preparados para assumir após a morte de Cristo. Aí ele diz, no versículo de número 6: ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo. Mas peraí, por que eles ficaram com medo, irmãos? Porque foi o próprio Deus falou para eles através daquelas nuvens. Até então, aquela experiência era outra. Lembra que os outros discípulos ficaram? Somente eles tiveram essa oportunidade. Se vocês forem lembrar, havia momentos lá atrás que ninguém conseguia ouvir a voz de Deus. Lembra quando as pessoas questionavam Moisés? Só o Senhor que ouve Deus? Só o Senhor, por que a gente não pode ouvir Deus? Só o Senhor que ouve, a gente também quer ouvir. Aí Deus olhou e falou assim: eles querem ouvir, então tá bom. Quando Deus começou a falar com eles, sabe o que aconteceu? Eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo, ficaram assustados, pedindo pelo amor de Deus, para de falar, eu não estou aguentando. Sabe por quê? Porque eles não estavam com o coração aquebrantado para ouvir Deus falar. Não estavam vivendo com o seu coração puro. Ou seja, as essências que Jesus está nos ensinando aqui, através do Monte das Oliveiras, estava totalmente fora dos padrões dele. Mas Moisés alcança isso. Por quê? Porque Moisés faz o quê, irmãos? Moisés lá atrás, ele já abre mão o quê? Dos seus princípios, que ele estava sendo preparado para assumir o reinado, porque ele era príncipe, lembra? Do reinado de Faraó. Ele abre mão de quê? Da riqueza. Ele abre mão de querer ganhar o mundo, porque para ele não passa isso pela cabeça dele. Ele sai das malhadas e ele tem o quê? Um senso de justiça, que diz lá nos versículos que nós acabamos de ler. Por quê? Porque Moisés vai lá e mata um cara. Por quê? Porque o cara estava fazendo uma unidade com um escravo judeu. Lembra disso? E aí o que ele faz? Ele parte em retirada e larga todo o seu reinado para viver o quê? Na casa de Jefté, que era o seu sogro, passou a ser o seu sogro. Cuidava das vaquinhas, passou a ser pastor de ovelhas. Ou seja, ele, na cabeça dele, embora ele estivesse no palácio, ele abre mão para viver em Cristo Jesus e carregar a cruz de Cristo, o nosso Senhor. Ele já estava apontando, dizendo: Deus sabia disso, por isso que Deus visitava ele, por isso que Deus manifestava a glória na vida de Moisés. São esses tipos de coisas que Jesus estava querendo dizer para eles. O nosso Deus estava querendo dizer para eles: ó, o que eu estou te mostrando hoje é para mostrar para você que esse que nos fala, que ele está dizendo para vocês escutar, que é Jesus, é o que está acima de Moisés, é o que está acima de Elias. E é por isso que a glória dele, a glória do Senhor, é muito mais além do que vocês podem imaginar. E o próprio Deus vai dizer para eles. E eles se assustam, eles ficam com medo, e eles
disse: levanta-se, não tenha o quê? Não tenha medo. Ou seja, experiências sobrenaturais não é para a gente ter medo. É que Deus está querendo nos mostrar algo. É que Deus está querendo nos preparar para algo. É que Deus está querendo forjar o nosso caráter, forjar a nossa vida em Cristo, para que nunca mais a gente venha reclamar dessa cruz que nós estamos carregando. Ou seja, se você já estiver na caminhada e perceber que essa cruz está meio afastada, pega ela de volta, irmãos. Começa a carregá-la de novo. Volta, dá um passo para trás. Às vezes é necessário dar 1, 2 para trás, para depois dar 5 para frente, dar 10 para frente. E Jesus está ali às portas, ensinando, trabalhando isso no coração dele, versículo de número 8. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser quem? A não ser Jesus. Porque é o único que vai nos ajudar na nossa caminhada de fé. É o único que vai nos fortalecer. É o único que vai nos permitir a caminhar com uma cruz pesada, porque Ele, mais do que ninguém, irmão, Ele carregou a dele, Ele sabe como é que foi. Então, em nenhum momento, Ele se agrada em perder os seus. Pelo contrário, Ele está em todo o tempo nos ensinando, todo o tempo nos corrigindo, em todo o tempo nos mostrando o caminho. Se tiver que voltar, volta, mas eu sou contigo. Em todo o tempo, quando a cruz pesa, sabe o que Deus faz? Deus envia um no meio do caminho, ó, ajuda lá meu servo, lembra de Jesus carregando a cruz? O momento que eu sou, o cara já tinha levado várias chibatadas, já tinha sido humilhado, estava sem beber, estava fraco, mas mesmo carregando a cruz, Deus olhou e falou: vai lá, carrega assim, Deus faz com a gente, né? Quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente forte, Deus pega, levanta um, ó, caminha com ele, ajuda ele, fortalece ele, ou seja, um fortalecendo o outro, para nós conquistarmos juntos, porque a vida do Senhor está próxima e Ele não quer perder ninguém. E quando o Senhor usa alguém, quando o Senhor usa um irmão, usa uma irmã, é porque ele também está na presença de Deus, é porque ela já encaixou os preceitos de Deus, ou seja, ele e ela não está preocupado em ganhar o mundo, ele está preocupado em ganhar, em fazer a obra de Deus, em trabalhar para Cristo, em ganhar vidas, em ganhar almas, em ajudar ao cansado, ajudar ao caído a se levantar, para que nós ficássemos sendo uma igreja fortalecida, uma igreja forte, triunfante. Aí, irmãos, queria que vocês abrissem em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14 e o 15. Nós já estamos partindo para o término, irmãos. 14 e 15, todos acharam? Cancelando o Cristo de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, o que Colossenses está nos dizendo é o seguinte: Jesus em todo o tempo carregou a sua cruz, desde o início da sua caminhada, pregando a palavra do Deus Pai. Quando todos pensavam que a cruz para ele seria algo humilhante, porque era assim na época. Aqueles que eram levados à morte de cruz era a forma de humilhar a pessoa. Eram ladrões, assaltantes da época, eram pessoas que tinham uma reputação muito ruim. Quando eles olharam e imaginaram que Jesus carregava aquela cruz e ia passar pelaquilo tudo, o que eles acharam? Acharam que Jesus ia ser envergonhado, mas não, pelo contrário, foi justamente o contrário, porque foi na cruz que Jesus mostrou para a gente que ao vencermos com a cruz, com certeza Deus vai nos exaltar, Deus vai nos honrar, porque Deus honrou a Cristo Jesus.
Ele envergonhou a todos, porque diz a palavra que mesmo com morte de cruz, ao terceiro dia, Deus o exaltou sobre as nações e levantou como príncipe, hoje está à destra do Pai, para nos mostrar que a cruz é só algo que vai passar pela nossa vida, mas tem que passar, irmão. Não tem como nós fugirmos dela. Ok, igreja? Você vai largar a sua cruz depois dessa palavra? Vai largar ela para querer ganhar o mundo? Não faça isso. Porque o que Deus tem para você é a vida eterna. E a vida eterna vale muito mais do que qualquer coisa que tem nesse mundo, irmão. E pode ter certeza de uma coisa: quando Deus vir buscar a sua igreja em grande glória, abra comigo o livro de Apocalipse, capítulo 11, capítulo 20. Nós já estamos encerrando. Você pode glorificar o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. Você está preparado para isso? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e os céus fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, e então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? Louvado seja Deus. O que nós estamos fazendo hoje para manter o nosso nome escrito no livro da vida? Ok? Uma vez que os sinais se aproximam, as coisas têm acontecido. E quando as trombetas começarem a soar, vai ser como se Deus estivesse chamando somente aqueles que realmente estão na presença, aqueles que estão fazendo a sua obra, aqueles que deixaram o mundo, aqueles que deixaram de ganhar o mundo para viver em Cristo, somente em Cristo. Lembra que Jesus chamou só 3? É claro que Deus não vai chamar só 3, mas Deus vai chamar aqueles que estão com o nome no livro da vida, ok? O que nós estamos fazendo hoje não é peso para aquilo que Deus tem preparado para nós, é para manter os nossos nomes acesos no livro da vida. E quando Ele vier buscar a sua igreja, lembra, Ele não vai te chamar por apelido. Ok? Não vai te chamar. Ele vai te chamar pelo nome. Assim como Jesus chamou. Assim como Jesus chamou Pedro. Qual foram os 3? Pedro, Tiago e João. Obrigado. Deus vai nos chamar pelo nome. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus. Só para nós terminarmos aqui mesmo de pé, nós vamos estar orando. O capítulo número 6 de Romanos, que eu tinha mostrado aqui, eu acabei esquecendo de ler, versículo 3 e 5 diz. Vamos ler o primeiro.
Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoraram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, morte de cruz, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se vocês voltarem lá atrás, um pouco mais à frente, vocês vão ver que a maioria dos discípulos morreram com morte de cruz, a mesma morte que Jesus morreu. Irmãos, eu tenho certeza que Ele está com o Senhor. Eles estão com o Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa, amém? E nós hoje não temos mais morte de cruz, a gente tem morte hoje de todos os tipos. Que as mortes venham, se for em prol do reino de Deus, que assim seja feito. A vontade de Deus tem que ser estabelecida nas nossas vidas. Lembra que alguns profetas, alguns homens missionários estão correndo risco em outras nações, morrendo por amor ao Evangelho, morrendo por amor a Cristo, não de cruz, mas estão sendo decapitados, estão sendo mortos, esquecidos dentro do calabouço, morrendo aos poucos, mas porque eles tinham um ideal. O ideal era continuar fazendo a obra de Deus, porque eles não se importaram em ganhar o mundo. O que eles tinham em sua missão era ganhar o mundo, sim, mas ganhar o mundo para Cristo. E é aquilo que nós temos que fazer como homens e mulheres de Deus. Vamos conquistar tudo nessa terra, porque Deus é um Deus de promessa, mas nunca deixarmos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é o ir, que é pregar o Evangelho, que é ser sal na terra, que é ser luz do mundo, que é ser pacificadores, que é ser compassivo com aqueles que às vezes não são conosco. Amém, igreja? Vamos estar louvando o louvor nessa noite. Eu quero diante disso perguntar: alguém nessa noite, feche os olhos, igreja, alguém nessa noite gostaria de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida? Esse é o momento em que o Ministério de Louvor vai estar entoando o canto. E você se sentiu impulsionado a ouvir essa palavra, você olhou para a sua vida e viu que ela não está alinhada àquilo que Deus realmente quer, e hoje quer tomar uma decisão de servir a Deus. Hoje você verdadeiramente saiu de casa já sentindo no coração que a palavra ia ser para você, que ela iria te impactar, ia mexer com o seu eu. Ou seja, a partir de hoje, o seu eu não mais te dominará, porque o nosso Cristo, Ele quer entrar no seu coração. O nosso Cristo, Ele quer fazer morada no seu coração, mas como eu disse, Ele não obriga nada. Ele pede, Ele pergunta: olha, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então essa é a hora. Negue os bailes, negue os pagodes, negue as coisas desse mundo que tem te aprisionado, e vem para os caminhos do Senhor para viver vida nova, o renovo, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, para viver algo que Deus tem preparado para ti, e que Deus quer fazer na sua vida, mas basta você dar um passo para Jesus. Basta você acreditar que Jesus te chamou, assim como chamou aqueles discípulos, para um alto monte, para te mostrar a sua glória, para mostrar o resplendor da sua glória. Então, meu irmão, minha irmã, não pede tempo, sai do seu lugar, vem aqui para frente, vem aqui, nós vamos orar por você, eu vou te abraçar, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos, nós vamos te ajudar a caminhar, a carregar a sua cruz. Ela está pesada sim, mas nós vamos te ajudar a carregar, mas você não vai precisar abandonar ela.
Porque você, quando estiver fortalecido, quando você estiver forte em Cristo Jesus, você vai entender que essa cruz não é tão pesada que você não possa carregá-la. Aleluia. Louvado seja Deus, igreja. Vamos entrar em espírito de oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo, não deixe nada que não pertença a ti.
Então, irmãos, vamos aos anúncios da semana. Amanhã, às 8 horas da manhã, teremos a consagração. Venha estar consagrando sua vida ao Senhor a partir das 8 horas da manhã. Tem sido uma bênção, momento de oração, momento de busca. Então, separe-se essa manhã para estar se consagrando ao Senhor. Terça-feira, nós temos ensaio do Ministério de Louvor às 7h30. A galera do Louvor que está instalada, fiquem ligados. Quarta-feira, nosso culto já é um culto de cura e libertação. Culto de cura e libertação. Venha com expectativa do que Deus vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Quinta-feira, 7h30, Demarché, nossa célula dos jovens. Eu quero dizer para a igreja que não é só para os jovens, nós fazemos estudos, debates. Então, se você sentir no seu coração, gosta de participar desses estudos, podem estar conosco às 7h30. Sexta-feira tem a célula dos juvenis, às 6 horas. A Michelle vai estar confirmando se vai ser aqui na igreja ou na casa dela, no grupo de vocês, tá? E domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção. Separe esse momento também, domingo de manhã, domingo é o domingo do Senhor, e venha estudar conosco. Domingo à noite, às 7 horas, estaremos aqui juntos, adorando e exaltando a esse Deus. Cantina hoje é bolinho de carne moída e carne seca. Carne moída só R$5 com um refrigerante, não vai perder. Não tem como perder. Vamos colocar de pé. Nós já estamos encerrando aqui. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos. Falando ser mais ou menos o que aconteceu, mas tem coisas que eu não sei. Eu te agradeço muito o que aconteceu. Feche os olhos agora, com você. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas santas mãos, e que possamos verdadeiramente tomar a nossa cruz e seguir, levando em frente, Senhor, e o estandarte onde nós dizemos claramente: Tu és o nosso Deus, nosso único Senhor e Salvador. Toma, Senhor, a igreja, os veteranos em tuas mãos, planos e projetos que a igreja tem, Senhor. Derrama o teu poder, derrama a tua unção. Ó Senhor, fogo do teu Espírito recaia sobre cada planejamento, para que verdadeiramente nós possamos, Senhor, colocá-los em prática, Senhor, e caminhar, Senhor. Toma em tuas santas mãos, trabalhe com os tempos de 1 de maio, dia do legado. Derrama o teu poder, Senhor, seja com o teu povo nesse lugar. Nós estamos tomando toda essa rua, Senhor, e todos que estiverem envolvidos nessa obra, Senhor, que nós sejamos preparados espiritualmente, porque o inimigo não vai estar satisfeito em ver que a tua igreja está na rua fazendo a tua obra, Senhor. Toma a tua igreja que a gente quer, Senhor, e prepara-nos para esse dia. Que seja conosco, abençoe, nos guarde, leva-nos de volta ao nosso lar. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja de Betel diz: Amém.